Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um vídeo de análise do Vasco 10 nesta segunda-feira, dia 7 de julho. É a semana começando fria, mas vai esquentar, né? Porque a janela vai abrir e quando a janela abrir, esquenta de vez, o mercado volta a agitar, né? E alguns nomes especulados no Vasco você vai acompanhar aqui neste programa desta segunda-feira. Você que está nos acompanhando e não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, seu comentário, seu nome, sua cidade para rolar aquele abraço no final do programa, ou aquela sua resenha. A gente comenta aqui também, bate o papo sobre o assunto aí da sua escolha. Acompanhe a gente também no Instagram, @Vasco10RD. E o Vasco está prestes a anunciar a renovação de contratos do Felipe Coutinho, de Léo Jardim. Léo Jardim vai entrar nessa lista aí, o Vasco vai anunciar a sua renovação e a contratação, a efetivação aí do contrato com o volante meia Thiago Mendes. E o Gilson Santos traz mais novidades pra gente da fria São Paulo. Esse frio, essa friaca que não larga São Paulo, Gilson. Bom dia. Olá, Erasmo. Fala você que está chegando a Vasco 10. Segunda-feira iniciando com muitas reclamações de torcedores vascaínos por todos os cantos do Nordeste, em razão do cancelamento da partida entre Vasco da Gama e Montevidéu Wanderers no último sábado, jogo que seria na Arena das Dunas, em Natal. Muitos torcedores do Vasco já haviam comprado passagens, feito reservas em hotéis e está enfrentando um problemão pela frente. Isso, Erasmo, dá sinais de como o dirigente brasileiro é amador em muitas questões do nosso futebol. O torcedor vascaíno não merece um tratamento desse. Com isso, Fernando Diniz não pôde fazer as suas observações, não pôde fazer as suas análises. Jogadores como David, como Estrela, que seriam observados durante a partida, não puderam ser avaliados. O Vasco volta a jogar, portanto, no próximo dia 12, sábado, às 18h30, na Arena Mané Garrincha, contra o Botafogo. A CBF confirmou a partida e o Botafogo, que já havia concedido férias aos seus jogadores, tiveram que voltar e vai enfrentar o Vasco da Gama no próximo sábado. O Vasco dá início, Erasmo, a uma maratona de jogos neste mês de julho. São 4 jogos em apenas 10 dias. Enfrenta o Botafogo no próximo sábado, dia 12, segue para o Equador, onde joga dia 15 contra o Independente Del Valle, volta para o Rio, enfrenta o Grêmio em São Januário pelo Campeonato Brasileiro no dia 19 e no dia 22 volta a jogar pela Copa Sul-Americana aí, no play-off contra o Independente Del Valle. Portanto, são muitos jogos para o Vasco em apenas um espaço curto, em apenas 10 dias, e o Fernando Diniz aí vai ter que se virar nos 30 para fazer aí o rodízio de jogadores e o Vasco escolher uma logística para esses jogadores não enfrentarem problemas de contusão. Lucas Oliveira, jogador, tem o interesse da equipe do Sport de Recife. A equipe pernambucana procurou o Vasco da Gama, deseja o empréstimo desse jogador e o Vasco acenou positivamente para liberar esse jogador. Lucas Oliveira não faz parte dos planos de Fernando Diniz e entre Vasco da Gama e Sport Recife está tudo certo. Falta ainda o jogador acertar as suas bases salariais com o Sport Recife e ter garantida a sua transferência para o futebol pernambucano. São as principais notícias do Vasco nessa segunda-feira e a gente volta amanhã falando muito mais de Vasco da Gama. Um abraço e até lá. É isso aí, Gilson. Valeu. Muitas informações do Vasco da Gama.
E o cancelamento desse jogo, né? Esse jogo que seria em Natal, no sábado, cancelado assim de uma maneira triste, né? Mas se contratam, né? Lá a empresa de eventos contrata para fazer o jogo e não cumpre, não tem jeito, né? Então, assim, é claro que vai rolar muita situação na justiça. Esses caras arrumaram uma encrenca tremenda, porque muitos torcedores saem de suas cidades, né? Viajam, compram passagem, né? Reservam estadias e acaba tendo um problema, porque o Vasco, o principal motivo deles viajarem não aconteceu. Então, uma frustração muito grande, né? Muita gente já fazendo assim, buscando fazer negócio ali para ganhar um dinheiro também. A torcida se organiza para ir lá fazer o evento, aí tem que comprar muita coisa antes, né? Para preparar para a viagem. E assim, em 24 horas antes, né? 30 horas antes, o evento é cancelado. Então, muito complicado, vão ter trabalho, vai ter situação de justiça, né? Ter que devolver ingresso a muita gente. Mais de 20 mil ingressos já tinham sido comercializados. Olha, cara, que encrenca. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso, né? O Vasco não pode tomar o prejuízo de ir lá e não receber nada, e não ter problemas maiores, né? Infelizmente, isso acontece. Aconteceu, né? Não deveria acontecer, mas aconteceu. E vamos partir para a próxima. Mas, infelizmente, o Vasco não estará em Natal. Vamos ver se para esse ano acontece alguma coisa, né? Mas aí depende muito de vender jogos, né? Complica, jogar em outra praça, é complicado. Infelizmente, muito, muito triste aí para o pessoal de Natal. E a programação de treinos do Vasco da Gama para essa semana é de segunda até sexta-feira, treinos pela manhã, todos os dias, né? O Fernando Diniz está aproveitando o seu tempo aí para treinar a equipe, né? Para colocar sua filosofia de jogo, para dar ritmo, né? Para os garotos aí que estão entre os profissionais, né? Ganhar mais tempo aí entre o time de cima, a galera que está voltando de contusão, né, chegando o David, já chegando com muita força, o garoto Estrela também chegando. Então o Diniz vai preparando o elenco para a continuação do campeonato. Então, segunda a sexta, treinamentos. Sexta-feira à tarde, o time viaja para Brasília, porque no sábado, às 18h30, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, contra o Botafogo. O jogo é lá em Brasília, e o Vasco da Gama é o 13º colocado. 13ª rodada, Vasco é o 13º colocado com 13 pontos, né? Como diria o Zagallo, é muito 13 num noticiário só. A janela abre nesta quinta-feira, dia 10, né? Mas as equipes já vão se articulando. Então o Vasco no mercado, especialmente para um atacante, né? Mas a janela abre para eles também. Então, alguns jogadores do Vasco já foram sondados, né? O Ryan sempre sondado, o Puma Rodrigues, né? Outros jogadores acontecendo. Inclusive, o Lucas Oliveira já recebeu proposta do Sport Recife, né? Deve ser o próximo a deixar o Vasco da Gama. Ele que teve poucas oportunidades, as poucas que teve não agradou, né? E outros zagueiros se aproveitaram a situação. Então, o Lucas Oliveira deve deixar o Vasco da Gama. O nosso abraço de hoje vai para Orlando, o Grande de São Paulo, grande parceiro, sempre visualizando aí a gente, sempre deixando aquele comentário, né? Um carinho tremendo. A gente é muito agradecido, Orlando, a você e os amigos que estão sempre prestigiando o nosso canal. Então merece o nosso abraço aí. E uma semana de vitórias, né? Expectativa lá no alto para ver. Agora o Vasco estreia, essa semana não passa. O Vasco reestreia pelo Campeonato Brasileiro. Estamos na 13ª rodada. Então, desejando uma ótima semana para vocês. Na expectativa, com ótimas notícias do Vasco, estaremos aqui para fazer isso para você. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe os nossos vídeos, as nossas postagens para outras pessoas. Acompanhe a gente no short também, de vez em quando aparece alguma coisa extra, a gente manda um short também para
para movimentar esse canal e deixar você super bem informado. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. E nesta terça-feira a gente volta com mais notícias do Vascão da Gama. Eu, meu amigo Gilson Santos e você aqui para fazer aquela resenha. Um grande abraço para você, uma boa segunda-feira. O Vasco é para quem acredita.